Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versículo 8. A ressurreição do filho da Sunamita. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou chamar o seu servo Geazi. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa? O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei e ao comandante do exército? Ela respondeu: não, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, não minta para a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Amém? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora, abraçasse ela. É um livro especial. Abraça ela aí. Ora ao Senhor nesse momento. Fala: Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelas cartas, pelos textos que Tu tem escrito para mim, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, se move neste lugar. Abençoa muitíssimo teus filhos, abençoa muitíssimo tua igreja. Eu peço, Senhor, que Tu estejas, Senhor, tocando em nossos corações com a Tua palavra. Abrimos nossos corações para Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, flui nesse lugar. Toma o Teu lugar aqui, Senhor, no nosso meio. Oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Interessante esse texto. Eliseu era um homem de Deus. Homem de Deus de verdade, um profeta. E Deus usava-o tremendamente, abençoava muitas pessoas. As pessoas eram abençoadas por Deus através da vida dele. E ele sempre ia de um lugar para o outro, viajando. E aquela mulher que morava numa cidade chamada Sunem, e ela era conhecida pela cidade que ela morava, por isso as pessoas chamavam ela de Sunamita. Igual às vezes a gente chama alguém de baiano, né? De mineiro, de paraibano, ou Paraíba e tal. Essa mulher era chamada de Sunamita. E ela recebia Eliseu em sua casa, mas chegou um momento que ela foi conversar com o marido dela e falou: vem cá bem, amor, viu que o homem de Deus sempre vem por aqui, às vezes ele não tem nem onde ficar direito, e tá, vamos fazer uma laje para ele aqui, vamos aproveitar a laje, vamos fazer um quarto especial para ele, porque quando ele estiver por aqui, que ele estiver cansado, ele vai ter um lugar com privacidade, vai ter um quartinho ali para ele descansar, a mesinha ali, quando ele quiser ler os pergaminhos dele ali, meditar, fazer as anotações, ele vai poder fazer isso. O marido concordou, ela fez isso, e de repente, Eliseu aparece na casa dela novamente, que era uma casa que ele sempre encontrava guarida na casa dessa mulher. Ele apareceu lá novamente, e ela o surpreende com uma moradia ali, um quartinho de veraneio ali na casa dela. Eliseu vai para o quarto, se hospeda, acha bom, né, logicamente, e aí ele conversa com o servo dele: vem cá, ela está precisando de alguma coisa? Poxa, ela fez isso para a gente podia fazer alguma coisa por ela também, né?
olha coisa boa, como é que ela tratou a gente tão bem. Pergunta para ela o que ela precisa. Porque eu tenho influência com o rei, eu tenho influência com o general, posso conseguir um bom emprego para ela, posso conseguir benefícios do rei, inclusive, porque Eliseu era uma pessoa que tinha trânsito ali no palácio. E essa pergunta é feita para a mulher: o que você precisa? Que ajuda que você quer da gente? E ela responde: não, eu estou bem aqui, está tudo bem, eu sou uma pessoa estabilizada aqui, estou bem no meio do meu povo, não preciso de nada não, Eliseu, obrigado. E o Eliseu não se contenta com essa resposta dela e pergunta para o ajudante dele lá, para o discípulo dele: não, Geazi, mas tem certeza que ela deve precisar de alguma coisa? E o Geazi responde: olha, Eliseu, ela não tem filhos, ela é estéril. E o marido dela, olha, já é velhinho, ele não consegue mais nada não. Mas Eliseu manda aquela mulher subir de novo, conversar com ele, e ele dá uma palavra profética, uma palavra certa, que no ano seguinte ela estaria ali com um bebê nos braços, e a palavra que ele deu se cumpriu. E eu faço aqui uma primeira ilustração desse texto para falar de alguns princípios, trazer alguns ensinos para vocês. Eu queria que tivesse muita atenção por parte de todos. Nós vemos por parte dessa mulher e por parte de Eliseu, inclusive, ações de graça, manifestações de gratidão e de reconhecimento. E quando nós vamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, quantas vezes nós lidamos com inúmeras situações onde nós fizemos o bem para as pessoas e as pessoas fizeram o mal para a gente? Onde às vezes você se esforçou tanto para fazer o bem para as pessoas, gastou do seu dinheiro, gastou de um tempo precioso seu, mas as pessoas são simplesmente ingratas para com o esforço e dedicação de sua parte. Lidamos também com casos de pessoas que são gratas. Certa ocasião, Jesus curou 10 leprosos. Mas somente um dos 10 leprosos, depois de curado, voltou até Jesus e agradeceu a Jesus, adorou a Jesus por aquele milagre. Os 9 se esqueceram. E Jesus esperava que os 9 tivessem uma postura correta. Mas somente um. Jesus elogiou somente um. E nós conseguimos enumerar os milagres que o Senhor nos deu? Conseguimos, irmãos. Mas muitas vezes nós somos muito mais hábeis em pedir milagres do que em agradecer os milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quando vamos para o Velho Testamento, nós vemos as filhas, 7 filhas de Jetro, cuidando dos seus rebanhos ali no deserto, e quando elas vão ali dar água para os animais, aparecem alguns homens que começam a fustigá-las, a atrapalhá-las. E quem é que surge lá no meio? Moisés. E espanta aqueles homens, acaba com a confusão, dá água para os animais, ajuda aquelas 7 mulheres. E quando elas voltam para casa, que contam a história para Jetro, Jetro diz: cadê esse homem que fez isso por vocês? Tragam ele para aqui, vamos preparar um almoço para ele, vamos preparar alguma coisa. Expressão de gratidão. Agora, queridos, quero ensinar algo a vocês. Nós não podemos ser pessoas ingratas. Não podemos agir com ingratidão para com Deus, e nem podemos agir com ingratidão para com as pessoas que fizeram o bem para nós. Porque muitas pessoas te ajudaram. Talvez você se lembre aqui de pessoas que fizeram mal para você. Isso a gente que se lembra com muita facilidade. Mas talvez tiveram pessoas que te ajudaram muito. No momento que você precisava, no momento que você estava endividado, no momento que você tinha que ir para o hospital, no momento crítico de sua vida, teve alguém que te ajudou. E às vezes a gente se esquece dessas pessoas. E aí eu vou fazer um exercício mental com vocês agora. Tente se lembrar na tua vida toda as 5 pessoas que mais te ajudaram. Quem são as 5 pessoas
que mais foram importantes para você, que te ajudaram no momento que você mais precisou. E aí vem um comando: seja grato a essas pessoas. Porque às vezes essas pessoas tiveram um papel fundamental na tua vida. Fundamental. E você sequer lembra da data do aniversário dela. Passa ano e sai ano, você não dá um telefonema para essa pessoa. Você nunca fez uma ação de graças para com essa pessoa que te ajudou no momento mais difícil de sua vida. Tente se lembrar dessas 5 pessoas. Teve pessoas que te ajudaram. Tem pessoas aqui que me ajudaram muito, muito mesmo. Se eu tenho uma faculdade hoje, graças a Deus, porque teve pessoas que me ajudaram. Então eu quero convidar você a agir, a praticar ações de graças para com essas pessoas. Outra pergunta: qual foi a pessoa que te apresentou a Jesus Cristo? Que fez algo tão importante na tua vida? Expresse gratidão para com essa pessoa também. E quanto a seus pais, que fizeram tanto por você, seja grato a seus pais também. E veja que essa mulher, percebendo que Eliseu era um homem abençoado, ela olha para Eliseu junto com o marido e diz: esse ali é um homem de Deus. Esse é um homem de Deus. E ela com sua boca reconheceu o caráter, a índole daquele homem. Ela estava aqui vivendo um momento de reconhecimento. Mas o que aconteceu? Chegou um momento que ela superou o momento, a fase do reconhecimento, e subiu mais um degrau e foi para o degrau da honra. Ela não apenas reconheceu ali o caráter e índole daquele homem, mas ela não apenas o reconheceu como o profeta, mas ela o quis honrar como profeta, e então prepara um quarto ali para que ele pudesse repousar. E aqui eu queria falar de honra, e dando uma definição minha de honra, como sendo a soma de reconhecimento mais uma ação de prestígio. Porque muitas pessoas até reconhecem com a boca, com os lábios, mas não praticam nenhuma ação de prestígio. E eu quero refletir com vocês a respeito disso. Se temos entendido esses princípios, se temos praticado o reconhecimento e se nós temos dado honra àqueles que merecem honra. Veja, nós vivemos numa geração onde as pessoas simplesmente estão desaprendendo a honrar. As pessoas estão desaprendendo a honrar os pais. Eu sou de uma época onde o pai batia no filho. Hoje é o filho que bate no pai, irmã Clotildes. É o filho que manda no pai. Eu me lembro, assim, eu aprendi a honrar os mais velhos, respeitar os mais velhos. Até hoje ainda eu encontro uma pessoa mais velha, eu não consigo chamar de você, eu chamo de senhor. Que minha mãe me ensinou isso, meus pais me ensinaram isso. Vivemos dias onde os alunos estão desrespeitando os professores, com idade cada vez mais tenra. As pessoas estão desaprendendo a honrar, estão desaprendendo a honrar as autoridades, desaprendendo a honrar os seus líderes, desaprendendo a honrar o próximo e desaprendendo a honrar a Deus. Eu quero que você reflita se você sabe honrar as pessoas. Muitos querem simplesmente ser honrados. E quando vêm para a igreja é porque querem receber alguma coisa. Mas no Senhor eu aprendo que é dando que se recebe, que é honrando que você também recebe honra. Muitos têm desonrado os pais, têm desonrado a esposa, têm desonrado o marido. No trato da esposa, que alguém tão delicado, uma mulher, a parte mais frágil na relação, grita com a esposa, xinga a esposa, de adjetivos que eu não vou nem referir-me aqui. Grita com a pessoa, e se tem algo que fere as emoções de uma pessoa, é que alguém grite com ela, que alguém grite com ele. Isso é ruim, de qualquer que seja, quem quer que faça isso. Você só pode gritar com tua esposa se ela estiver num lugar bem longe. Amor, você esqueceu o seu dinheiro.
E aí ela volta, e com certeza feliz com esse grito, e você entrega o dinheiro para ela. As pessoas desaprenderam a honrar os pais. E eu queria ensinar você a ser crente aqui. Sabe como é que você é crente? Você não vou te dizer que você é crente quando você está aqui na igreja pulando, rodopiando, plantando bananeira, não. Você é crente, jovem, filho que está aqui, quando você honra os seus pais. Aí você está sendo crente. Que você está aqui cantando 300 hinos aqui, chegar em casa e desonrar o seu pai e sua mãe, você não vai estar sendo crente, não. Às vezes você passa um ano inteiro, não dá um telefonema para o seu pai. Não dá um telefonema para a sua mãe. Você honra o seu pai quando você busca contato com ele. Quando você o ouve. Talvez o seu pai está ficando velhinho. E você já não aguenta ficar ouvindo a mesma história ali 200 vezes. Mas você vai pedir para o Senhor muita paciência para ouvir 200, 300 vezes. Porque o Christian, meu filho, ele conta a história para mim 200, 300 vezes, irmão. Ele fala comigo e eu ouço, eu converso com ele. E talvez o seu pai aguentou repetição tua muitas e muitas e muitas vezes. Fez muitas coisas por você. Teve muita paciência quando você fazia xixi na fralda. Minha Daiane teve muita paciência quando o Christian estava amamentando o Christian, que o Christian mordia o bico do peito dela, que chega a sangrar, irmãos. E ela passava as pomadas, e quando o Christian queria mamar, ela começava a chorar. E às vezes o filho cresce e nem sabe tantas lágrimas que a mãe derramou por ele, tanto amor e dedicação que o pai dispensou para ele. Devemos aprender a honrar os nossos pais com presença, não só com presentes. Seu pai precisa da sua presença, sua mãe precisa da sua presença, compreendendo, abraçando e beijando ele, inclusive. Dever de casa que o pastor está deixando para cada um aqui. Você vai se encontrar com seu pai, vai pegar ele e vai dar um beijo no rosto dele. Se você tem dificuldade de fazer isso, eu vou pedir para o irmão Divino vir aqui para você fazer um teste com ele, para você ir treinando, se adaptando. Só os homens. As mulheres eu vou chamar a irmã Mônica, para treinar com a irmã Mônica, a esposa do irmão Divino. Talvez, irmãos, o seu pai foi uma pessoa muito mal. Talvez a sua mãe fez isso. Talvez a sua mãe não te disciplinava, tua mãe te espancava. Mas independente disso, o mandamento do Senhor, com promessa inclusive, é para que nós honremos o nosso pai e a nossa mãe. Independente dele ter sido um excelente pai ou não, isso é mandamento do Senhor. Isso a Bíblia nos ensina. E Deus me toca aqui essa noite, para que eu compartilhe isso com vocês, que estaremos sendo cheios, crentes cheios do Espírito Santo, quando isso estiver acontecendo em nossas vidas. Tenha prazer de dar um presente para o seu pai, para a sua mãe, mesmo que seja algo simples, dando assistência material, porque às vezes o filho prosperou, está bem de situação, e o pai e a mãe estão passando necessidade, faltando as coisas básicas e o filho não percebe. Você honra o seu pai quando você cuida da saúde dele. Cuide da saúde do seu pai. Achei muito legal esses dias o Albert acompanhando o seu Francisco no médico. Muito legal, achei ele contando as histórias, tantas histórias, e ele sorria e tudo mais. Queridos, tenha cuidado do seu pai e da sua mãe. Agora é interessante que a Bíblia diz, olha, honra o teu pai e a tua mãe. Mas não é só isso. Diz o seguinte, olha, para que se prolongue os teus dias na terra e para que você vá bem. Porque quando você honra, as coisas vão bem, Deus prolonga os teus dias, ou seja, quando você honra as pessoas, isso traz consequências para a sua vida. E muitas pessoas querem ter as consequências boas da honra, sem que primeiramente tenham aprendido a honrar os outros. Querem que as coisas comecem de trás para frente. Devemos aprender a honrar os nossos pais. E eu quero dizer que nós todos devemos aprender a honrar a nossa igreja também. Uma igreja que te abençoou. Uma igreja na qual, às vezes, os teus familiares aceitaram Jesus, onde teus filhos foram batizados, estão no caminho do Senhor. Devemos aprender a honrar a nossa igreja também. Interessante que tem gente que defende o Flamengo, tem gente que defende o Vasco, defende o Palmeiras. Até o São Paulo tem gente que defende. E não tem coragem de defender a igreja, não defende o pastor. Honra gera honra. Repita assim comigo, honra gera honra. E o que acontece, diz o versículo 13, Eliseu vai conversar com a mulher e pergunta, você quer que eu converse com o rei? Você quer que eu converse com o rei? Porque ele pode fazer coisas boas por você.
E a mulher falou, não precisa, eu estou bem aqui entre o pessoal da minha terra. Mas você já viu que tem gente que quanto mais tem, mais quer? É um povo olho grande, um povo avarento. Quanto mais tem, mais quer. Tem gente que está envolvida na política que quanto mais tem, mais rouba, mais que quer mais. E gente no comércio também desse jeito, com a ganância terrível. E essa mulher nisso daqui, ela expressa um princípio chamado contentamento. E contentamento não é você ficar estagnado, não. Mas é você ter felicidade e paz com aquilo que você tem. Se alguém quiser me dar um carro aí depois do culto, eu aceito, não tem problema não. Mas se eu tiver que voltar para casa no meu carro, eu volto feliz com a esposa que Deus me deu, que nós aprendemos, que nós possamos aprender a termos contentamento com aquilo que a gente tem. Agora, o que nós vemos com essa ação dela também, quando ela disse que não queria nada do rei, que não queria nada, que ela estava satisfeita. Nós vemos que ela não fez isso para Eliseu, ela não fez aquele benefício para Eliseu, porque queria receber alguma coisa em troca. E o que eu mais vejo por aí hoje é as pessoas querendo barganhar com Deus. Eu vou fazer isso, porque aí Deus vai me dar isso. Eu vou dar o dízimo, que é 10%, o pastor falou que Deus ia me dar 100 vezes mais, então se eu dou 100, eu vou ganhar 10 mil, então qualquer agiota acharia ótimo uma benção dessa, irmão. Não precisa ser brilhante para concluir que isso seria um bom negócio, não, mas nós não estamos falando de negócio, estamos falando de amor, de princípios, de honra. E o que o Senhor olha, quando você faz algo para Ele, é como está o teu coração. E nós vemos o altruísmo no coração daquela mulher. E nas nossas relações, para com Deus e para com o próximo, nós devemos nos mover por altruísmo também. Não imaginando o que a pessoa vai dar em troca, o que ela vai fazer por mim, qual o benefício que eu vou ter nessa relação. E é interessante quando eu vejo os líderes de célula agindo assim, fazendo bem, ajudando, se esforçando, não é porque vão receber nenhum bem direto em troca. Não fazem isso, não fazem o bem para receber algo em troca, mas eu digo, é inevitável que o bem venha também. Porque é inevitável que quem plante uma boa semente tenha uma boa colheita. No nosso relacionamento com Deus, que nós não sejamos negociantes. No relacionamento com Deus, nós aprendemos a dar. Nós aprendemos a honrar. João 3,16, coração da Bíblia, diz que Deus tanto amou o mundo, o que ele fez? Que Ele deu. Eu queria conhecer alguém que ama alguém verdadeiramente e que não dá nada por essa pessoa. Irmão, pela Daiane eu dou tudo. Quantas vezes entrei no cheque especial por causa da Daiane? Por causa do amor que eu tenho por ela. A gente dá o que tem, dá o que não tem. O rapaz está namorando, ele está apaixonado pela moça. Você é apaixonado pela pescaria, você está sede, mas você quer comprar aquele molinete, sem aquele molinete você não vai viver sem ele. Aquela vara é tão importante, aquela linha de bambu, ela é tão fundamental. Seu coração vai parar de bater se você não comprar aquela linha e tal. Quando você se apaixona, você gasta com aquilo, você dá. Isso em qualquer situação. Agora, nós, olhando para a palavra, nós aprendemos a respeito da reciprocidade. Mas nós não fazemos o bem porque queremos necessariamente, matematicamente, receber algo em troca. Agora eu digo a vocês, a boa semente não fica sem uma boa colheita. A boa semente não fica sem uma boa colheita. E Eliseu não se contentou. E aí perguntou para o Geazi lá, vem cá, mas tem certeza? Todo mundo precisa de alguma coisa. O que tem com ela aí? Ela não está precisando de nada, não? E aí Geazi falou, olha, sim, ela não tem filho. E como a irmã Deuseni pregou aqui domingo passado, para o povo judeu de antigamente, até hoje inclusive, você não poder ter filho era algo absolutamente decepcionante, que entristecia a pessoa. E Eliseu percebe de Deus ali a área que deveria dar uma resposta para ela. E ali Eliseu não era médico para fazer algum tipo de cirurgia nela e no marido dela para que pudessem ter filhos. Era uma bênção que via necessariamente de Deus. E a bênção que vai mudar a tua vida. A bênção que te transforma. Não vem do pastor Jair, não, vem de Deus, irmãos, é dele. É no reino espiritual que acontece. E que tua vida é transformada. E o marido ali sendo velho e a esposa já também mais
Deus fez as coisas acontecer. Agora eu vejo que primeiramente, quando ela abençoou Eliseu, quando ela foi movida por Deus para fazer isso, algo no reino espiritual aconteceu primeiramente. E existem muitas coisas que nós fazemos que faz mover as regiões espirituais. Tua fidelidade com Deus, as tuas boas ações para com o Senhor, da mesma forma que os pecados, prostituições, também fazem acontecer coisas ruins no reino espiritual que te afastam do Senhor. Em Cristo, nós aprendemos a honrar. E a palavra de Deus nos fala em Mateus capítulo 10, versículos 40, é o 42, mais ou menos assim. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão. Friso, com a leitura desse texto, promessas de galardão para aqueles que aprendem a honrar. Veja que aquela mulher não pediu a cura do seu ventre e a cura do marido dela. Agora, Deus não deu algo que ela pediu, Deus deu algo que ela precisava. E às vezes vamos na presença do Senhor, até pedimos algo e Deus não dá o que a gente pede, mas Ele dá o que a gente precisa. Não dá o que você pede, mas dá o que você precisa. Muitas vezes Deus dá o que Ele pede, sim, o que a gente pede. Mas é interessante, Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz do Senhor o seguinte: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Esse é o nosso Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que você é capaz de pedir ou de imaginar. Repita assim comigo: Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que eu sou capaz de pedir. Eliseu dá essa palavra para aquela mulher: olha, ano que vem você vai estar segurando o menino aqui nos teus braços. Olha o que ela disse: olha, Eliseu, não minta para a tua serva, no versículo 16. Não encha meu coração de ilusão, não minta para mim, não engane tua serva. Onde eu digo para vocês que o verdadeiro profeta não mente. O verdadeiro profeta não mente. Mas o falso profeta, esse mente. E infelizmente, nos dias que nós vivemos, existem muitos falsos profetas. Pessoas que se dizem homem de Deus, que se dizem mulheres de Deus, que passam por tua vida mentindo sim, enganando, oprimindo, sobrecarregando e principalmente decepcionando. Por isso, alerto os irmãos. Porque Jesus alertava: cuidado com os falsos profetas, cuidado com o fermento dos fariseus. Porque os falsos profetas mentem, os falsos profetas enganam, e eu não sei se aquela mulher havia tido uma desilusão com um falso profeta antes. Mas eu conheço muitas pessoas que têm tido que tiveram falsas expectativas, em pessoas que se diziam pastores, que se diziam evangelistas, e não era pastor coisa nenhuma, era mau caráteres. Infelizmente tem muito assim nos dias de hoje. Mas Eliseu era uma pessoa certa. Era uma pessoa de caráter, era um homem que Deus usa. Veja, falei aqui essa noite, nós honrarmos as pessoas. Mas quero falar aqui principalmente nós honrarmos a Deus. Aquela mulher honrou Eliseu. E conforme a palavra que ele havia dado, no ano seguinte, ela estava com um filho. Que aconteceu inclusive uns episódios ali posteriores, que eu nem quero entrar aqui no mérito essa noite, eu quero me prender até aqui mesmo. Mas veja que Deus honrou aquela mulher. Você gostaria de ser honrado pelo Senhor? Você gostaria de aprender a honrar o Senhor também, a honrar o próximo? Veja, como pastor eu posso honrar a Deus? Eu queria que você refletisse sobre isso. Pensasse consigo próprio assim: eu tenho honrado a Deus? A minha vida honra a Deus?
Com as minhas ações eu tenho honrado a Deus? Como honrar a Deus? Você pode honrar a Deus com as suas palavras. Você pode honrar a Deus com o seu louvor. E o louvor não é um passatempo aqui na igreja. O louvor não é uma atividade lúdica que antecede o momento de orações e pregações. O louvor não é isso. E existem pessoas até que dizem que a palavra é o momento mais importante do culto. Onde eu ouso até discordar e considerar que o louvor é o momento mais importante do culto, que é o momento que nós adoramos a Deus, que nós cantamos ao Senhor. No céu nós não vamos ficar pregando, no céu nós vamos ficar adorando, louvando ao Senhor, sim. Ele é merecedor de honra, de glória. E nós devemos aprender a honrar o Senhor. E falo isso para a igreja, para nós aqui esta noite, que nós ainda temos que crescer nisso, em adoração, em dar honra e reverência ao Senhor. Louvamos ao Senhor com o nosso louvor, sincero e autêntico. E louvamos ao Senhor também com reverência. E infelizmente, vivemos dias de falta de reverência. Quero compartilhar com os irmãos, refletirmos, irmãos, para nós reverenciarmos ao Senhor, reverenciarmos o Senhor com a honra e com a glória devida. Fui no dicionário pesquisar reverência, significa respeito profundo por alguém ou algo, em função das virtudes, das qualidades que possui ou parece possuir. Consideração, deferência. Honramos ao Senhor com reverência. Interessante que um dia que Moisés se encontrou com o Senhor ali na sarça ardente, e quem está assistindo televisão esses dias viu os episódios lá de Moisés e tal, dos 10 mandamentos, e tem hora que Moisés está num lugar que é um lugar sagrado, porque a presença do Senhor fez daquele lugar um lugar diferente, um lugar especial. E Deus olha para Moisés e fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés primeiro, depois a gente conversa. Olha a postura. Preste atenção onde você está agora, Moisés. Porque o lugar que você está é um lugar santo. E muitas pessoas veem a sarça ardente e querem chegar lá com os olhão em cima, querem fazer um selfie com a sarça ardente, quer tirar foto da sarça ardente, quer levar um pedaço da sarça ardente para casa, quando isso é exatamente o contrário do que deve ser feito. Muitas vezes o Espírito Santo está agindo ou querendo agir, mas as pessoas vivem isso de uma forma completamente errada, sem reverência sem reverência nenhuma. Devemos aprender a tirar as sandálias dos nossos pés. Por isso eu quero fazer uma dinâmica de grupo agora, todo mundo que tem sandálias. Não, vocês me conhecem, sabem que eu não vou pedir para ninguém tirar a sandália. Mas existe um significado, um princípio por trás disso, que eu gostaria que vocês entendessem, que eu gostaria que nós amadurecêssemos, o qual eu gostaria que nós entendêssemos, que nós praticássemos e que nós ensinássemos para os nossos filhos. A palavra de Deus nos diz, dos israelitas que estavam ali conduzindo a arca, que estavam levando a arca, e de repente a arca começa a cair, chega a usar, o nome do homem é usar, e pega na arca, de forma inadequada. E quem conhece um pouco mais de Bíblia sabe que ele morreu ali mesmo. Onde eu quero compartilhar com os irmãos a respeito disso, do que é sagrado, de reverência para com as coisas do Senhor. De nós aprendermos a conduzir a arca. Aprendermos a conduzir a arca. Aprendermos a tirar a sandália dos nossos pés. Quando Jesus esteve no templo e viu aqueles cambistas negociando, comprando, vendendo, pechinchando, comprar aqui, pão, é aqui, isso, aquilo, outro. O coração de Jesus entristeceu-se. E o coração de Cristo se entristece quando ele olha para a igreja e vê a igreja com os olhar muito mais nas moedas do que no Deus que está dentro do templo, do que no Senhor que criou aquilo tudo. E o que Jesus faz? Prepara ali um chicote ali com as cordas, sai derrubando tudo, expulsando os cambistas do templo, com zelo, o zelo pela casa do Senhor, o zelo que o consumia, inclusive, o que diz a palavra.
E eu quero ensinar vocês a respeito de zelo. Porque eu quero que nossa igreja cresça. Mas cresça com zelo, com reverência, tratando o Senhor com a honra e glória devida. Teve uma colega nossa que trouxe os familiares dela da Inglaterra para cá. E esteve numa igreja, não foi nessa igreja, numa igreja conhecida nossa. E estava uma bagunça na igreja, gente conversando um por um lado, para o outro e tal. E depois esses familiares que eram ingleses, né, vieram da Inglaterra para cá, depois do culto perguntaram, vem cá, vocês acreditam que Deus está aí nessa bagunça? O Deus de vocês? Vocês tratam o Deus de vocês desse jeito? Pois eu, sinceramente, se fosse o meu Deus, eu trataria de outra forma. E foi um tapa de luva de pelica ali no rosto daquele pessoal. Como temos tratado Deus? Como temos tratado o Espírito Santo? Que atenção damos para Ele quando estamos aqui? Como você enfrenta, como você vive esse culto? Como você vive esse momento? Como é que você vive essa 1h30? Como você vive os louvores que nós cantamos aqui, a palavra que é ministrada? Como é que você enxerga esse livro? Como um livro de Monteiro Lobato? Como um livro de Euclides da Cunha? Como é que você vê esse livro? Devemos aprender a honrar o Senhor. Por isso, fala aos irmãos, quando nós estivermos na presença do Senhor, irmãos, que nós possamos aprender, honrarmos o Senhor, reverenciarmos. Eu fico triste quando às vezes a gente está na igreja e na hora do culto, mandando um WhatsApp, telefonando, conversa, vai no banheiro, com pressa, com chiclete na boca. Como é que você fala em línguas estranhas se tiver com chiclete na boca, irmãos? Qual o valor, qual a importância que você dá para esse momento? Você honra o Senhor quando você vive em santidade, quando você o obedece. Agora eu tenho certeza, se nós não soubermos honrar o Espírito Santo, Ele não vai ficar aqui entre nós. Se nós não soubermos darmos reverência ao Senhor, nós não o teremos no nosso meio. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de sua plantação. Mais desse tópico, é inevitável que eu diga que nós também podemos honrar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Honramos o Senhor, já finalizando a pregação, já nos últimos 2 minutinhos aqui. Honramos o Senhor quando nós aprendemos a honrar e amar os nossos irmãos. Interessante, Mateus capítulo 25, versículo 37 e 40. Então os justos responderão ao Senhor, dizendo: Senhor, Jesus, quando é que a gente te viu com fome e nós te demos de comer? Quando é que a gente te viu com sede e te demos água? Quando é que nós te vimos como estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondeu o rei, lhes dirás: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequenininhos irmãos, a mim o fizestes. E eu quero dizer, quando você honra essas pessoas que estão perto de você, essas ovelhinhas que Deus colocou no seu caminho, você está honrando a Deus. Honramos ao Senhor adorando-o intensa e verdadeiramente. Adorando ao Senhor. Repita assim comigo: Senhor Jesus, me ensina a te adorar. Me ensina a te honrar. Me ensina a te adorar. Me ensina a te honrar. Quando nós vamos para a palavra, nós vemos pessoas que sabiam adorar o Senhor. Nós vemos uma mulher que pegou um perfume que ela tinha, um perfume precioso, encontrou-se com Jesus, derramou o perfume aos pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. Uma mulher que honrou o Senhor de forma maravilhosa, que adorou o Senhor. A palavra de Deus nos fala de 24 anciãos. 24 anciãos que, no meu ponto de vista, seriam, digamos, os maiores de toda a história, os 24 maiores homens. Talvez ali o próprio Eliseu, Davi, Isaías, Jeremias. Apocalipse fala desses 24 anciãos que cada um recebeu uma coroa. Mas em Apocalipse capítulo 4, versículo 10 e 11, olha o que a palavra diz. Os 24 anciãos
prostraram-se diante do que estava sentado no trono e adoravam o que vive para todos sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor. Veja o que aconteceu, queridos. Aqueles 24 anciãos, merecedores sim de honra e glória, porque se eles estavam naquela situação, porque eles eram merecedores daquela coroa, eles mereciam aquela coroa. Foram pessoas corretas, pessoas fiéis ao Senhor. Mas chega um momento ali no céu, não sei que momento que é, mas eles simplesmente pegam a coroa que eles haviam recebido do Senhor, que o Senhor colocou na cabeça dele, eles se joelham e pegam a coroa e colocam aos pés do Senhor e dizem: Senhor, a ti a honra e a glória. E ali eles adoram o Senhor. Digno é, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder. E eu desejo muito que nós possamos crescer nisso, no louvor e na adoração do Senhor, honrando o Senhor. O louvor, a adoração, um momento importantíssimo para as nossas vidas. E quando nós honramos o Senhor, Ele vem e fica no nosso meio e age em nossas vidas. E eu quero que você aprenda isso, que você ensine isso para os seus filhos, que você ensine os seus filhos a se portar quando estiver na igreja, que você ensine o seu filho a se portar quando você estiver em casa, no momento de adoração. Vamos orar na casa de alguém, a televisão ligada lá na Globo, ligado na Record, nos programas mais feios, e a gente quer que no meio daquela bagunça, o Espírito Santo venha se mover no nosso meio. Definitivamente isso não acontece. Que nós possamos aprender a reverenciá-lo. Porque se vamos a um fórum, temos que lidar com um juiz, tratamos o juiz com a devida reverência. É uma autoridade diplomática, devemos tratar da forma correta também, quanto mais o nosso Deus. Por isso que nós possamos aprender a guardar os nossos pés quando entrarmos na casa do Senhor, a tirar a sandália dos nossos pés, a conduzirmos a arca da forma adequada e conduzir a honra e a glória ao Senhor. Eu queria que você se colocasse em pé agora, começasse a orar ao Senhor. Pega na mão da pessoa do seu lado, ora com ela, começa a orar por ela, com ele agora, começa a chamar o Senhor, a clamar pela presença do Senhor nesse lugar.